Olá, amigos do canal Militar World. Sejam todos bem-vindos. Nas últimas 24 horas, as Forças de Defesa de Israel, IDF, eliminaram um comandante do Hamas em uma operação aérea precisa no Líbano. Hoje, um alto líder extremista foi atingido por um ataque de drone, enquanto viajava de carro pela estrada costeira de Alish, na cidade de Sidom. Fontes árabes confirmam que o alvo era um dos principais comandantes da ala militar do Hamas no Líbano, envolvido no planejamento de ataques contra alvos judeus no exterior. O canal Al-Had relatou que se tratava de Mohammed Shahin, cuja eliminação representa mais um golpe contra a infraestrutura terrorista na região. Além disso, as IDF destruíram um túnel do Hezbollah no Monte Dov, no lado libanês da fronteira. A estrutura, pertencente à força terrorista, contava com várias salas e esconderijos de armas. Como parte da mesma operação, nomeada Aren sob um casaco de pele, as forças israelenses também detonaram instalações terroristas em Farshuba, reafirmando seu compromisso com a segurança da região e a neutralização de ameaças. Nas últimas horas, a família Bibas emitiu uma nota. Nas últimas horas, ficamos abalados após o anúncio do porta-voz do Hamas sobre o retorno de nossos Shiri, Ariel e Kefir, como parte do acordo para libertar reféns mortos. É importante para nós dizer que estamos cientes dos relatórios, mas ainda não recebemos uma atualização oficial sobre o assunto. Até que tenhamos certeza, nossa jornada não terminará. Pedimos à mídia e ao público que respeitem nossa privacidade e não nos contatem sobre o assunto. Assim declarou a família Bibas. As forças de segurança de Israel seguem intensificando suas operações para conter ameaças terroristas na região da Judéia e Samaria. Na noite passada, uma grande operação conjunta das IDF, da Polícia de Fronteira e do Shin Bet resultou na prisão de 25 suspeitos de envolvimento em atividades terroristas. A ação faz parte de uma estratégia contínua para desmantelar células extremistas e impedir novos ataques. Entre os alvos da operação, destacam-se duas prisões na cidade de Jenin, no norte da Samaria, uma área conhecida pela presença de grupos armados. As forças israelenses também realizaram incursões em diversas localidades estratégicas, incluindo Madma, Siad, Hebron, Calquília e Abu Dis. Nessas áreas, foram encontrados esconderijos com armas e artefatos usados para ataques contra civis e soldados israelenses. A operação demonstra o compromisso das forças de segurança em manter a estabilidade da região e prevenir novos atentados. Com inteligência de ponta e ações coordenadas, Israel segue firme em sua luta contra o terror. Na noite passada, o exército libanês foi mobilizado para áreas próximas à fronteira com Israel, assumindo posições deixadas pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, após sua retirada em conformidade com o prazo do cessar-fogo. A movimentação marca um novo capítulo na região, que há meses tem sido palco de intensos confrontos. Imagens divulgadas mostram tropas libanesas patrulhando o sul do país, especialmente nas áreas desocupadas pelas IDF. Durante a operação, os soldados identificaram e detonaram explosivos deixados ao longo do caminho, garantindo maior segurança na região. Enquanto isso, na cidade de Merkaba, no sul do Líbano, famílias de combatentes do Hezbollah começam a retornar para um cenário de destruição e incerteza. Após meses de conflito, a realidade para muitos civis é de pobreza e miséria, evidenciando os custos devastadores da guerra. Israel confirmou oficialmente que manterá o controle sobre 5 posições estratégicas no sul do Líbano, mesmo após a data limite para a retirada de tropas, marcada para 18 de fevereiro. A decisão
visa garantir a segurança das aldeias fronteiriças da Galileia e impedir que o Hezbollah retome o controle da região, representando uma ameaça direta ao território israelense. Esses 5 pontos estratégicos estão situados em áreas elevadas e servirão como postos avançados essenciais para monitoramento e defesa. Embora uma retirada parcial das IDF esteja prevista, a presença militar israelense nessas posições garantirá maior estabilidade e dificultará qualquer tentativa do Hezbollah de reforçar suas operações no sul do Líbano. O exército israelense já está se preparando para uma permanência prolongada nesses locais, reforçando sua infraestrutura militar e estratégica. A medida reflete a crescente preocupação de Israel com a segurança de sua fronteira norte e a possibilidade de novos confrontos com o Hezbollah, que continua a representar uma ameaça significativa na região. O Irã se encontra em estado de alerta máximo, temendo uma possível ofensiva iminente por parte dos Estados Unidos e de Israel contra suas instalações nucleares. Enquanto isso, o Hamas, grupo que governa a faixa de Gaza, parece estar flexibilizando algumas de suas exigências mais rigorosas após sofrer uma retaliação severa de Israel. No entanto, a pressão sobre o grupo não vem apenas de Israel. Na linha de frente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão exigindo que o Hamas entregue suas armas. Por outro lado, o Egito se opõe firmemente a essa ideia, ampliando o clima de tensão entre os países do Golfo e outros atores regionais. Essa é apenas uma das diversas questões que acirram os debates sobre o futuro da faixa de Gaza e do próprio Hamas. Negociadores israelenses afirmam que o Hamas tem adotado uma postura cada vez mais inflexível com o avanço das negociações, enquanto os Estados Unidos tentam conter essa rigidez. O enviado especial do governo americano, Steve Witkoff, anunciou que adiou sua chegada à região para aumentar a pressão sobre o grupo. Paralelamente, no norte da Samaria, os confrontos entre as Forças de Defesa de Israel, IDF, e grupos terroristas continuam. O exército israelense segue combatendo as milícias de Jenin e Tulkarm, além de ter frustrado recentemente um atentado de grande escala, evitando um ataque coordenado que ocorreria logo após as recentes explosões em ônibus. Nos últimos dias, dezenas de suspeitos de envolvimento em atividades terroristas foram presos, incluindo indivíduos que estavam nos estágios finais de planejamento de ataques, como tiroteios em Hawara e o uso de uma bomba de 100 quilos contra as tropas israelenses. As operações militares de Israel no Líbano também têm surtido um efeito dissuasor significativo. O novo primeiro-ministro libanês declarou publicamente que o país não será usado como base para ataques contra outras nações. No entanto, autoridades de segurança europeias alertaram que células do Hamas planejam atentados contra instituições judaicas na Europa. Na Alemanha, 4 suspeitos ligados ao grupo foram julgados sob a suspeita de planejar atentados de grande escala contra a Embaixada de Israel, uma base militar americana e até mesmo um aeroporto. Esses eventos demonstram como a ameaça do Hamas ultrapassa fronteiras, colocando em risco não apenas Israel, mas também outras regiões do mundo. Em meio a tudo isso, Moussa Abu Marzouk, um dos líderes do Hamas, declarou ao jornal The New York Times que teria se posicionado contra o ataque de 7 de outubro se soubesse das consequências. Entretanto, o grupo rapidamente negou essa declaração, alegando que ele foi mal interpretado, o que indica que a maioria dos líderes do Hamas não compartilha dessa visão. Na faixa de Gaza, a situação permanece tensa. Nesta semana, um foguete disparado pelo Hamas contra Israel falhou e caiu dentro do território palestino.
Em resposta, a Força Aérea Israelense bombardeou a área de lançamento em Rafah. Com a aproximação do mês sagrado do Ramadã, historicamente marcado pelo aumento de ataques terroristas, as forças de segurança israelenses estão em alerta máximo. Recentemente, uma célula terrorista que planejava um ataque foi desmantelada e um carro carregado com uma bomba de 100 quilos foi apreendido. Desde o início de 2025, mais de 150 grandes atentados foram evitados pelas IDF, incluindo 45 ataques com explosivos. No ano anterior, em 2024, o número de atentados frustrados chegou a 1.440, sendo 300 deles com explosivos. Israel encontrou regularmente bombas e dispositivos improvisados nos campos de refugiados da Judéia e Samaria. A dificuldade em impedir o contrabando de armas tem resultado na formação de milícias cada vez mais bem equipadas, forçando Israel a reforçar sua presença na região, inclusive deslocando tanques para a Samaria pela primeira vez em 23 anos. O cessar-fogo na faixa de Gaza, que deveria viabilizar um acordo de liberação de reféns, acabou permitindo que o Hamas se reorganizasse. O grupo não apenas celebrou a libertação de reféns, mas também se preparou para novos ataques contra comunidades israelenses próximas à fronteira. Diante disso, Israel reforçou suas tropas na região e está em alerta para uma possível retomada das hostilidades. A IDF identificou que o Hamas está reconstruindo túneis subterrâneos bombardeados anteriormente, cavando novas estruturas e preparando áreas com explosivos para dificultar futuras operações terrestres. Nos próximos dias, os desdobramentos das negociações entre Israel e Hamas serão cruciais. O grupo pode liberar os restos mortais de reféns falecidos em troca da libertação de prisioneiros palestinos. Israel tomou uma decisão importante. Aprovou oficialmente a mobilização de 400 mil soldados da reserva. O governo também ordenou que todas as passagens que levam à faixa de Gaza sejam fechadas e protegidas pelo exército. Além disso, o primeiro-ministro determinou que nenhum suprimento ou mercadoria entre em Gaza, depois que o Hamas se recusou a aceitar a última proposta para prolongar as negociações sobre os reféns. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o apoio do país a Israel cresce, aumentando o risco de uma guerra iminente. O secretário de Estado Marco Rubio assinou um acordo acelerando a entrega de 4 bilhões de dólares em assistência militar para Israel. O frágil cessar-fogo pode desmoronar a qualquer momento, intensificando as tensões. A primeira fase desse processo já revelou ao mundo a crueldade do Hamas. O grupo celebrou a morte de bebês, entregou seus corpos com orgulho e tem usado a fome como arma contra os reféns e até mesmo contra os próprios habitantes de Gaza. O futuro do cessar-fogo é incerto. A segunda fase do plano previa a retirada total das tropas israelenses de Gaza e a criação de uma nova autoridade governamental para substituir o Hamas. Mas depois de tudo o que aconteceu, será que Israel pode permitir que esse grupo continue operando ao lado de suas fronteiras? As perguntas urgentes continuam sem resposta. Como será a próxima etapa do cessar-fogo? O que Israel está disposto a aceitar após testemunhar tamanhas atrocidades? E a questão mais preocupante: Israel está se preparando para retomar a guerra contra o Hamas? Para entender melhor esse cenário, vale relembrar como o acordo de cessar-fogo foi estruturado. Na primeira fase, 33 reféns israelenses foram libertados, 29 vivos e 4 mortos, em troca de 737 prisioneiros palestinos. Foi um processo doloroso, mas apenas o começo. A fase 2 tinha um objetivo ambicioso:
estabelecer um cessar-fogo permanente, retirar todas as forças israelenses de Gaza em troca da libertação dos reféns restantes e instaurar uma nova liderança para governar o território. No entanto, com o Hamas ainda exaltando o terrorismo e recusando-se a abrir mão do controle, Israel considera esse acordo inviável. Já a terceira fase seria dedicada à reconstrução de Gaza nos próximos anos, mas a grande questão é sob qual liderança. Após presenciar massacres, torturas e comemorações de civis assassinados, Israel precisa decidir qual será seu próximo passo. Enquanto tudo isso acontece, há discussões sobre o impacto da suspensão da ajuda humanitária a Gaza. Israel interrompeu o envio de suprimentos, mas alguns argumentam que isso tem um significado mais simbólico do que prático, pois os estoques acumulados nos últimos meses garantem que a população não enfrentará fome imediata. Além disso, o Hamas enfrenta divisões internas. Sua liderança no exterior, que vive confortavelmente em países como o Catar, está em desacordo com os comandantes que permanecem em Gaza. Para o Hamas, a negociação não parece uma opção viável. Se aceitarem um acordo que os exclua do processo, estarão na prática assinando sua própria expulsão do poder. Assim, eles usam sua principal carta na mesa: os reféns. Atualmente, cerca de 59 deles ainda estão vivos, enquanto outros 30 já foram declarados mortos. A fase 2 deveria ser o momento crucial para sua libertação, mas não há sinais de avanço. O Hamas tem deixado claro que pretende prolongar ao máximo esse sofrimento, explorando o impacto psicológico sobre Israel e sua população. Em meio a toda essa tensão, famílias como a de Bevas vivem tragédias devastadoras. Um pai que retorna ao país apenas para descobrir que sua esposa e filhos, de apenas 1 e 4 anos, foram brutalmente assassinados pelo Hamas. Os corpos foram desfigurados para parecerem vítimas de um bombardeio israelense, evidenciando mais uma vez as táticas cruéis do grupo. Enquanto carregavam os corpos de crianças israelenses, celebrações aconteciam. As negociações mais recentes entre Israel e o Hamas incluíram uma proposta do enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para um cessar-fogo temporário durante o período do Ramadã e da Páscoa. O acordo previa que no primeiro dia, metade dos reféns, vivos ou mortos, seria libertada. No final, caso um cessar-fogo permanente fosse acordado, os reféns restantes também seriam soltos. A proposta de Witkoff surgiu depois que ele percebeu que, neste momento, não havia possibilidade de um consenso entre Hamas e Israel para encerrar a guerra. Ele argumentou que mais tempo era necessário para buscar uma solução definitiva para Gaza. Israel aceitou a proposta porque seu principal objetivo é trazer seus reféns de volta para casa. No entanto, o Hamas se recusa a aceitar os termos, e a posição firme do primeiro-ministro reflete a determinação de Israel em deter os responsáveis por atos de terrorismo. Diante desse impasse, o cenário indica que, a menos que o Hamas se renda, um novo conflito pode estar prestes a começar. Algo que muitos talvez não saibam é que o exército israelense já está se preparando para uma nova ofensiva em Gaza. Recentemente, houve uma troca no comando das Forças de Defesa de Israel, com a nomeação de um novo chefe. Segundo publicações do governo israelense, a única razão para a ofensiva não ter sido lançada nesta semana foi a necessidade de dar tempo ao novo comandante para assumir seu posto antes de um novo ataque. Além disso, todas as unidades de reserva das IDF estão posicionadas nas fronteiras de Gaza, prontas para agir a qualquer momento. É importante lembrar que, para o exército israelense, a guerra nunca realmente terminou. As Forças Armadas estão em um estado de prontidão total
e podem partir para um novo conflito em questão de dias. Enquanto isso, o Hamas não está parado. O grupo tem recrutado novos membros, muitos deles adolescentes de apenas 16 anos, e transformado Gaza em uma armadilha repleta de explosivos, preparando-se para um novo combate. O Hamas nunca demonstrou interesse em investir em infraestrutura, educação ou qualidade de vida para a população de Gaza. Sua única prioridade sempre foi a guerra contra Israel. A realidade é que o Hamas não pretende aceitar nenhum acordo que leve à sua própria remoção do poder. Para isso, usa os reféns como moeda de troca, adiando as negociações e tentando manter o controle sobre Gaza. O grupo não realiza eleições e não leva em consideração a vontade da população. Seu único objetivo é destruir Israel, e para isso está disposto a sacrificar seu próprio povo. Antes, acreditava-se que Israel e o Ocidente não tinham a determinação necessária para derrotá-los. Mas o ataque de 7 de outubro mudou essa percepção. Israel percebeu que precisa estar preparado para um conflito prolongado. A única maneira de garantir a segurança de seu povo é enfrentando o Hamas de frente. Israel pode lançar uma ofensiva total para eliminar o Hamas em Gaza, mas há incerteza sobre a estratégia. Enquanto alguns acreditam em uma incursão militar definitiva, outros defendem ataques aéreos e operações terrestres limitadas. Outra possibilidade seria substituir o Hamas por uma força internacional. Mas essa opção ainda não foi viabilizada. O governo dos Houthis tem demonstrado forte apoio a Israel, fornecendo armas e respaldo para qualquer ação necessária. Com as forças israelenses mobilizadas e a pressão crescente sobre o Hamas, o tempo para uma decisão se encurta. Israel pode agir para evitar que o grupo se reestruture e prolongue o conflito. A faixa de Gaza está à beira de um novo conflito, com planos quase finalizados para ataques contra o Hamas, caso o grupo não cumpra o acordo de cessar-fogo com Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou que, se os militantes não libertarem os reféns restantes, as consequências serão severas. A decisão final ainda aguarda discussões com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que deve chegar a Israel nos próximos dias. Enquanto isso, as forças de segurança israelenses seguem ativas em operações contra grupos terroristas no norte da Samaria e nas regiões próximas à fronteira com a Síria. No cenário sírio, Israel anunciou medidas para proteger a comunidade judaica no país, além de fornecer assistência no valor de 3 milhões de shekels à população drusa. Novas informações também surgiram sobre o assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e os ataques que abalaram a organização. Relatos indicam que Nasrallah ficou profundamente abalado após a eliminação de altos comandantes do grupo e a destruição de infraestruturas estratégicas pelo exército israelense, afetando a moral dos militantes. No Líbano, a situação continua tensa, com grupos aliados do Irã, como milícias no Iêmen e no Iraque, seguindo ordens da Guarda Revolucionária Iraniana para intensificar ações contra Israel. A escalada no conflito pode levar a uma resposta militar ainda mais agressiva por parte das forças israelenses. Nas últimas semanas, o governo de Israel preparou uma estratégia para aumentar a pressão sobre o Hamas, visando a libertação dos reféns. Medidas drásticas estão sendo consideradas, incluindo a evacuação massiva de civis da faixa de Gaza, cortes no fornecimento de água e eletricidade e uma retomada dos ataques com força total. A recusa do Hamas em estender a primeira fase do cessar-fogo e em negociar a segunda fase do acordo de troca de reféns levou os Estados Unidos a apresentarem uma nova proposta. Esta
prevê a continuidade da trégua temporária e avanços graduais no processo de negociação. No entanto, a possibilidade de uma retomada do conflito ainda é alta, especialmente se o Hamas insistir em suas condições atuais. O cenário no Oriente Médio segue instável, com o risco de um novo grande confronto nos próximos dias. A proposta em discussão prevê a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza por um período de 50 dias, até o final do Ramadã e da Páscoa judaica. Em troca, o Hamas libertaria todos os reféns vivos e entregaria os restos mortais daqueles que morreram em cativeiro, em duas fases. A primeira no início do cessar-fogo e a segunda no final do período de trégua. Durante esse tempo, ocorreriam negociações para um cessar-fogo permanente ou um acordo para encerrar a guerra. Esse plano atende integralmente às exigências de Israel, pois garante a libertação dos reféns em duas fases sem prolongar o sofrimento das famílias, mas adia a necessidade de um compromisso imediato com um cessar-fogo permanente que seria garantido pelos Estados Unidos. A estratégia combina uma ameaça concreta de uma ofensiva militar relâmpago com uma concessão limitada para o Hamas. A principal ameaça israelense é a possibilidade de uma reocupação da faixa de Gaza em uma operação de grande escala conduzida por uma força de 5 divisões do Exército, muitas das quais já estão posicionadas ao longo da fronteira. Além disso, Israel ainda não retirou suas forças do corredor da Filadélfia, um compromisso que deveria ser cumprido no final da primeira fase do acordo, encerrada oficialmente no dia anterior. Por outro lado, a concessão oferecida é a disposição israelense de permitir a entrada de ajuda humanitária, incluindo casas pré-fabricadas e a realização de reparos na infraestrutura básica para amenizar a crise humanitária, algo que tem gerado crescente insatisfação da população de Gaza contra o Hamas, acusado de não fazer o suficiente para aliviar o sofrimento dos civis. Diante das repetidas violações do acordo por parte do Hamas e da estratégia do grupo de aumentar suas exigências durante as negociações para a libertação dos reféns, Israel passou a adotar um plano de pressão em várias etapas. A primeira delas, já em andamento, envolve a suspensão da ajuda humanitária, embora, na prática, o impacto inicial dessa medida tenha sido limitado. Nos próximos estágios, Israel pretende forçar a evacuação da população do norte de Gaza para o sul. Caso isso não surta efeito, o país pode cortar completamente o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Atualmente, Israel dispõe de cerca de 30 mecanismos de pressão sobre o Hamas, e 3 deles estão sendo empregados de forma intensa. O primeiro é o medo real do grupo em relação a uma incursão terrestre do exército israelense, que poderia eliminar definitivamente os centros de poder civil e militar do Hamas, obrigando sua liderança a permanecer indefinidamente no subsolo ou a se render. O segundo fator de pressão é o descontentamento da população de Gaza, que exige que o Hamas tome medidas para aliviar sua situação. O terceiro é a suspensão da entrada de ajuda humanitária, um movimento anunciado por Israel em coordenação com o governo dos Estados Unidos no início do mês do Ramadã. A pressão sobre o Hamas continua a se intensificar, com Israel utilizando diferentes estratégias para forçar o grupo a aceitar os termos propostos pelos mediadores. O terceiro e mais forte elemento de pressão é o apoio dos Estados Unidos, especialmente do presidente Donald Trump, que tem demonstrado um interesse crescente na resolução da crise no Oriente Médio. Apesar desse cenário, o Hamas mantém uma postura desafiadora, confiando nos reféns que ainda mantém sob seu controle. O grupo acredita que Israel fará de tudo
para evitar uma retomada dos combates, temendo que isso coloque em risco a vida dos sequestrados. No entanto, declarações recentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa Yoav Gallant indicam que Israel está disposto a aumentar a ofensiva caso o Hamas continue se recusando a libertar os reféns. Mesmo rejeitando publicamente os termos do acordo proposto pelo enviado especial do ZEUAT, Steve Witkoff, o Hamas não descartou completamente a possibilidade de uma extensão da primeira fase do acordo. O porta-voz do grupo, Abu Obeida, afirmou que rejeita a extensão nos moldes propostos por Israel, mas deixou em aberto a possibilidade de uma alternativa. Outros líderes do Hamas reforçaram que desejam cumprir o acordo em etapas, conforme originalmente assinado. Diante da recusa do Hamas em aceitar o plano proposto, Israel decidiu bloquear completamente a entrada de mercadorias e suprimentos na faixa de Gaza. Netanyahu afirmou que caso o grupo continue se recusando a libertar os reféns, novas medidas serão adotadas para aumentar ainda mais a pressão. Em uma reunião com seu gabinete, o primeiro-ministro reforçou que Israel está totalmente alinhado com o governo dos Estados Unidos e seguirá com o plano proposto por Witkoff, que prevê um cessar-fogo temporário durante o Ramadã e a Páscoa judaica. Segundo informações israelenses, o Hamas mantém atualmente 59 reféns, dos quais até 24 estariam vivos, enquanto pelo menos 35 teriam morrido em cativeiro. O plano de Witkoff propõe que metade dos reféns sejam libertados no primeiro dia do novo acordo, com o restante sendo solto ao final do cessar-fogo, caso um entendimento definitivo seja alcançado. Netanyahu ainda rebateu acusações de que Israel estaria violando os termos do acordo inicial, ressaltando que, segundo cláusulas previamente estabelecidas, o país tem o direito de retomar as operações militares após 42 dias, caso as negociações não avancem. Ele também destacou que o Hamas tem confiscado grande parte da ajuda humanitária enviada à faixa de Gaza, impedindo que a população receba os suprimentos necessários. Além disso, há relatos de que militantes do grupo estariam atirando contra civis que tentam acessar essa ajuda, convertendo a crise humanitária em uma ferramenta de pressão contra Israel. Com o início do Ramadã, no último sábado, a situação na faixa de Gaza se agrava ainda mais, pois a população depende fortemente da entrada de suprimentos básicos para sobreviver ao período sagrado. A cada dia que Israel mantém o bloqueio total da ajuda humanitária, a pressão sobre o Hamas aumenta. No momento, os mediadores internacionais continuam trabalhando para que o grupo aceite os novos termos do acordo, mas o desfecho da situação permanece incerto, com todas as possibilidades ainda em aberto. Israel já aceitou a proposta, mas enquanto isso, as famílias dos reféns continuam sofrendo. A tensão entre os israelenses cresce e o Hamas segue com sua guerra psicológica, que se torna cada vez mais suja e brutal. Essa estratégia é praticamente a única forma que o grupo tem para tentar influenciar as decisões dos líderes israelenses. Somente no final da semana, ou talvez na próxima, o cenário ficará mais claro. Aqui no canal, continuaremos a relatar todos os desdobramentos sobre os reféns e a situação na faixa de Gaza. E como sempre, pedimos que você ajude a espalhar a verdade, compartilhando estes vídeos no YouTube, seguindo-nos nas redes sociais e, acima de tudo, clicando no botão de inscrição para não perder nenhuma atualização sobre os fatos em tempo real. Una-se em oração pela paz de Jerusalém e pela segurança de nossos soldados e operações contra o terrorismo, mudando o foco para a região de Judeia e Samaria.
As forças de segurança israelenses continuam suas operações para impedir ataques terroristas no norte de Samaria e em outras cidades e vilarejos da região. Durante o mês de fevereiro, as forças de segurança eliminaram cerca de 25 terroristas, incluindo traficantes de armas, responsáveis pela fabricação e detonação de explosivos e militantes que planejavam ataques contra tropas e civis israelenses.